Boa noite, que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos à 17ª Semana Espírita de Nova Serrana, promovida pela Aliança Municipal Espírita, que é formada pela união dos grupos Espírita Caminho, Verdade e Vida, a Casa Espírita Chico Xavier e a Casa de Cultura Eurípides Barçanufo. Nossos sinceros agradecimentos ao Grupo Musical Espírita de Nova Serrana, que harmonizou o ambiente e nossos corações com essas belas canções. O tema central escolhido é a reflexão Amor, Lei Universal, sob a ótica da doutrina espírita, fundamentada nos ensinamentos do Evangelho. O amor cobre a multidão de pecados. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Tema que tem por objetivo nos mostrar que o amor é a lei. O Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida é o responsável pela organização desta noite. O orador desta noite é o senhor Afonso Chagas, de Belo Horizonte. Sua palestra é baseada no subtema As Virtudes Filhas do Amor. Convidamos o senhor Afonso Chagas para subir ao palco. Queridas irmãs, queridos irmãos, toda Nova Serrana e região, que as bênçãos de Jesus possam verdadeiramente nutrir nossos corações, pacificando-nos, e ao nutrir-nos, sermos capazes de irradiar estas bênçãos da nutrição espiritual diante da vida. Jesus foi interrogado certa feita sobre o grande mandamento da lei. E ele dirá que o primeiro grande mandamento da lei é amar ao Senhor Deus, Pai e Criador, de todo o coração, de toda a alma, de toda a inteligência, de todas as forças. Este é o primeiro grande mandamento da lei. E o segundo, semelhantemente ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Uma relação eu, tu, na mesma proporção. Nós estamos diante de um triângulo isósceles, onde o lado maior corresponde ao amor a Deus, absoluto Senhor, acima de todas as coisas. E os dois outros lados iguais, semelhantemente, eu, tu, que é o amor. O Senhor Jesus veio revelar à terra a lei do amor. Mas o que é o amor? Podemos conceituar toda esta expressão de amor. Mas que é amor? Podemos dizer que amor é a síntese do que chamamos virtude. Todas elas filhas do amor, mas todas elas expressadas representam o amor. O Espírito Fenelon traz sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. E essa mensagem foi psicografada em Bordeaux. Bordeaux é uma comunidade espírita da primeira hora na França, de muito grata memória. Encontramos em Bordeaux uma médium chamada Émilie Collion, que deixou registrado no Evangelho segundo o Espiritismo cerca de 4 a 5 mensagens, onde ela trabalhava como médium, e trabalhou em muitos outros livros também. Mas nessa, o Espírito Fenelon dirá assim: o amor, que é este fogo sagrado da essência divina, pulsa em todas as criaturas. É uma centelha do amor divino que vibra na intimidade do ser. Todos os seres possuem
esta expressão na própria intimidade. Na vida, desde a criação divina, as primeiras manifestações dos seres, nós temos uma ideia de que a criatura deveria irradiar amor desde a primeira hora, desde a primeira manifestação. Mas não foi assim. Porque temos aprendido, na linha da evolução, desde o reino mineral até o homem, as expressões mais básicas e simples, que não configuram verdadeiramente a expressão do amor. No reino mineral nós teremos a atração e a repulsão. Na questão de número 888, letra A, do Livro dos Espíritos, na resposta, o Espírito São Vicente de Paulo dirá que a atração é a lei de amor para os seres inorgânicos. E o amor é a lei de atração para os seres organizados, orgânicos. Então a atração e repulsão é uma manifestação da lei de amor. Mas do ponto de vista da matéria é uma lei cega. Obedece ao impulso íntimo. Galgado um pouco mais, atingimos o vegetal com as sensações, que também se sustenta na atração e na repulsão, um pouco mais no animal, galgando o instinto até chegar no homem. Quando chega no homem, desperta o livre-arbítrio, o pensamento contínuo antes, e o livre-arbítrio posteriormente. Esta frequência abre para o ser a possibilidade de expressar na relação com a vida o amor. Mas não é assim. Nas primeiras manifestações dos seres humanos, no terreno biológico, uma ferocidade domina a maioria esmagadora. Uma relação de guerra e de conflito. Não é o amor. Mais preso ao instinto egoísta do que ao altruísmo libertador, o ser não consegue expressá-la. Porém, aquele foco, centelha divino, aquela chama ardente, pulsa na intimidade daquele ser tão primário, tão ainda inferior na manifestação. A evolução nos deixa assustado quando olhamos os seres inferiores que vão galgando o progresso, mas é uma lei da vida, faz parte do processo do desenvolvimento pedagógico deste ser. E mesmo aquele homem primário, aquele ser, muitas vezes, diz o Fenelon, abjeto, vil, pulsa nele um ardente afeto para alguma coisa, para algum objeto, para algo que o sensibilize. Pode ser frio, pode ser indiferente. Há muitas expressões na relação com outras pessoas, porém, consegue dedicar o afeto a alguma coisa. Tivemos, em tempos passados, um personagem interessante, que no noticiário surgiu com o nome de Ramiro da Cartucheira. Já desencarnado no mundo espiritual, e nós dedicamos a ele uma vibração sensível, de carinho, de compaixão, de amor. Mas Ramiro gostava de usar a sua cartucheira. E quando ele foi preso, os repórteres interessados na história de Ramiro procuraram a mãe dele. E um repórter indagou para a mãe do Ramiro: o que a senhora diz do seu filho?
E ela diz assim: eu tenho para mim que o meu filho era um homem que gostava muito dos passarinhos. Conquanto tivesse uma dificuldade na relação com seres humanos, ele dedicava aos pássaros um afeto terno, da parte dele, sensível dentro do que ele conseguia compreender. Então veja, mesmo ainda na dificuldade operacional com os seres humanos, ele detinha a capacidade de irradiar afeto a um ser vivo, pássaro. E outros conseguirão, ainda que recusem o amor aos seres humanos, conseguirão movimentar numa consciência dentro da natureza. Está dizendo Fenelon no texto dele, ampliando o horizonte gradativamente até atingir aquele que já na experiência humana ama as coisas, ama a natureza, mas ama também os seres humanos. Inicialmente os da família dele, inicialmente os da mesma consanguinidade, inicialmente aqueles que fazem parte do entorno de si, desprezando outros. Mas aquele foco ardente, centelha divina do amor, está pulsando e ganhando campo de expressão gradativamente, das coisas aos elementos vivos da natureza, aos seres humanos familiares, domésticos e próximos. Um pouco mais além encontramos outros que já detêm um amor para além da consanguinidade, conseguindo arregimentar interesse à própria comunidade, abrindo horizonte relacional, e assim, gradativamente, nós atingimos aqueles que já conseguem ter uma unidade nacional. O Brasil é um país singular, onde nós, que atualmente somos brasileiros, ainda não temos exatamente uma consciência nacional. Em alguns aspectos, há uma consciência nacional, mas em muitos outros aspectos, falta-nos, porque é muito recente, e uma mistura muito grande, fazendo com que, dentro das Américas, o Brasil seja o coletivo, menos ainda unitário. Coisa que não acontece na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no México, ou na América do Norte. Porém, nos Estados Unidos, no Canadá, porém, o Brasil tem uma destinação, que é ser coração. E coração trabalha amor. Mas nós estamos construindo uma consciência nacional. Claramente entendemos que no Brasil, nós atualmente brasileiros, estamos aprendendo a regimentar nas diversas etnias aqui colocadas para criar o verdadeiro amálgama do homem e da mulher do terceiro milênio. O Brasil caminha com passos seguros nesse terreno do verdadeiro amor. Porque muitas vezes em outras coletividades, dessas que citamos e outras, existe uma consciência nacional, porém, com dificuldade de uma consciência mais internacional, porque é um excesso de egoísmo nacional, e o Brasil não tem esse excesso de egoísmo nacional, nesse sentido relacional com outros povos. Abre horizonte. Claro que outras nações também trabalham esses aspectos, mas nós queremos ver por um determinado prisma esse processo da ampliação, porque o objetivo é atingir além das fronteiras nacionais, é atingir a humanidade. Nós temos por agora na humanidade apenas as linhas do interesse internacional da internet, mas outras coisas fogem-nos ainda a capacidade de amar no coletivo. Relacionamos
guardando segurança com as nossas divisas e os nossos interesses nacionais e coletivos. Ainda não temos uma consciência de humanidade, uma consciência planetária. Mas vai ser elaborada, está sendo elaborada, e cabe ao Brasil, exatamente, ser o elemento que pulsa esta onda criadora saudavelmente. E nós, os que atualmente estamos no Brasil, somos chamados a garantir na nossa permanência aqui, não sabemos quanto tempo, que nessa permanência a nossa mobilização individual seja de verdadeiramente espargir este foco do amor sagrado de Deus que pulsa em nossa intimidade. Quando se fala de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a nossa ideia, muitas vezes, é de um lugar de muita tranquilidade, de muita paz, de muita harmonia, porque temos uma ideia imatura de que paz seja a ausência de problemas, seja a ausência de conflitos, mas na realidade não é. A paz é a capacidade operacional da criatura de, diante do conflito e do problema, irradiar a onda pacificadora, a onda da mediação do conflito. Mas ainda quando pensamos numa instituição de coração, nós pensamos somente nessa capacidade irradiadora, mas é preciso pensar. Em Belo Horizonte, nós temos um hospital chamado SOCOR e um outro chamado BIOCOR. São hospitais que tratam do coração. Quem vai lá para internar está com o coração adoecido. Então, Brasil Cor está internado no Brasil Cor doentes, precisando corrigir no coração as distorções do amor, que estavam, até agora, vinculadas ao egoísmo pessoal, familiar, de unidade federativa estadual ou nacional, precisando ganhar campo de expressão para a humanidade, e mais ainda, para o sistema solar, e mais ainda, para o sistema da constelação a que pertencemos, a constelação de Hércules, para onde estamos nos dirigindo, e mais ainda, uma consciência de amor de Via Láctea. E a coisa é tão complexa e difícil, que em 1945, entre 39 e 45, por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, os comentários dos seres humanos em torno da guerra afligiam os planetas mais próximos da Terra, Vênus e Marte. E as comunidades diretoras do sistema solar deliberaram colocar a cerca protetora, impedindo que a onda mental dos habitantes do planeta Terra, em comentários sobre a guerra, extrapolassem a Terra. Isto está informado no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz. Então nós não fomos fraternais entre nós comentando a guerra, e a nossa atuação foi antifraterna com Marte e com Vênus, porque afetou Marte e Vênus com a vibração distorcida. Quando estamos falando do amor, que é mãe das virtudes, porque se elas são filhas do amor, e elas sintetizam, ou são sintetizadas pelo amor,
Nós precisamos refletir sobre isso. O amor é um sentimento, mas precisa ser expressado na vida pelo verbo que age, pelo amar. E amar é colocar em ação aquele sentimento que pulsa de forma saudável. E quando o Espiritismo nos convida, nos convoca, quando a terceira revelação da lei de Deus nos atrai como um imã, porque verdadeiramente nós, em sã consciência, não sabemos explicar o motivo de estarmos integrando a terceira revelação da lei de Deus aos homens, que ainda é de escala mínima no coletivo planetário, em quantidade, mas é aquele pouco de fermento que deve levedar a massa inteira. E o Espiritismo, que revela a verdade, ele próprio diz que esta verdade só é verdade se estiver estribada na caridade, que é o amor em ação. Caridade é amar, amor é sentir, caridade é colocar em prática. Fora da caridade não há salvação. Então, quando nós extrapolamos os terrenos dos limites domésticos, familiares, nacionais, globais, desse sistema solar, desse sistema de sistemas, nós estamos afetando todo o conjunto do nosso próximo. Mas a lei diz que deve ser amar o próximo como a si mesmo. E ao refletir neste amar o próximo como a si mesmo, o Espírito dirá: nós temos que fazer uma reflexão se realmente nós desejamos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então vamos imaginar algumas singelas cenas. Na prática do amor, naquela reciprocidade, na mutualidade. Tem uma prova de um concurso, 5 vagas, 5.000 candidatos. Eu sou um candidato. Qual é aquele de nós que, ao fazer esta prova de concurso, sinceramente, honestamente diante de Deus, disse: Senhor Deus Pai poderoso, vamos fazer a prova do concurso. Eu desejo de todo o meu coração que todos os candidatos sejam aprovados. Não precisa levantar a mão quem já fez. E nem quem não fez. Eu não vou dizer que ninguém aqui fez uma prece assim, mas ela não é comum. Nós queremos ser aprovados. E muitas vezes achamos bom quando um companheiro não foi fazer a prova, tem uma cadeira vazia. E torcemos para muita gente não ir, chover no dia. Isso não é amor, isso é rivalidade. Aí alguém poderá dizer, na boa lógica, mas tem só 5 vagas, tem 5.000 candidatos, como é que você quer que todo mundo aprova? Isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus. É Deus que resolve. Eu gostaria que todos fossem aprovados, de verdade. Quem é que já jogou na loteria? E nós espíritas sabemos que loteria não existe azar, nem sorte, nem nada disso. Se o dia tiver que chegar, ele chega, se não tiver que chegar, ele não chega, mas imaginemos que a gente joga na loteria. Quem é que jogou na quina de São João, antes de dançar a quadrilha de São João, e falou assim: Senhor Deus, eu desejo que todos os jogadores ganhem nessa loteria. Essas expressões são singelas, porém elas são aferidoras da nossa capacidade amorosa em relação ao outro, na mesma proporção que nós mesmos. Porque se eu trago o foco sagrado e tenho na onda mental da ideia
amar as pessoas, as criaturas, as coisas, é necessário que no plano prático eu consiga colocá-lo em ação. Nas coisas mais singelas, do grão de areia, nós conseguimos a montanha. O Espírito escreve através de Chico Xavier, 12 anos de idade, na escola São José, em Pedro Leopoldo. Deram o tema de uma redação de improviso, sugerido pela colega Oscar Lina, que estava ajudando o pai na reforma da casa, buscando no córrego areia, para que ele fizesse a massa do cimento, e ela falou, pede o Chico para escrever sobre a areia. Todo mundo riu, os colegas todos, 12 anos de idade. E o Espírito levantou e o Chico disse, meus filhos, que ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada. É pequenino, mas parece uma pequena estrela a refletir a luz de Deus. Filosoficamente é muito profundo. Comparou o grão de areia à estrela, que também é pequenininha, daqui de onde a gente olha. Mas se chegarmos lá, nós vamos ver uma outra grandeza. Nesta proporção, nós vamos entendendo que pequenas movimentações agora granjeiam expressões de caridade, e essa caridade irá crescendo na expansão e envolvendo verdadeiramente o coletivo. Estaremos amando o próximo como a nós mesmos. Tudo o que desejarmos que o outro nos faça, a regra de ouro é esta: nós devemos fazer. Então imaginemos que estamos aqui agora e alguém pensa assim, eu podia voltar para casa, algum doméstico está lá, tenha preparado um escalda-pé, tenha preparado alguma coisa muito gostosa. Aí nós chegamos lá, quem nós imaginávamos que ia preparar o escalda-pé nem está presente. Vai chegar depois. O que nós devemos fazer? Preparar o escalda-pé. E preparar um guisado bem gostoso. Quando ele chegar, ele vai olhar e falar, que loucura que é essa aqui? Não, preparei para você, meu bem. Escalda-pé, um guisado. Mas por quê? Não vai dar para explicar, mas nós vamos tentar explicar. Porque nós ouvimos no Evangelho de Jesus que nós deveríamos fazer para o outro e gostaríamos que o outro nos fizesse. Se a gente fizer um negócio desse, que loucura que vai ser. Que maior revolução é essa, a revolução do amor? Onde verdadeiramente pulsa em nós desejar ao outro. Fazer, não é desejar, é fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse para conosco. E principalmente quando este outro tiver o sobrenome de espinho. Cunhado espinho, cônjuge espinho, filho espinho, tio espinho, porque o sobrenome espinho é o sobrenome mais comum na sociedade. E para esse sobrenome espinho, nós desejamos o que gostaríamos que ele fizesse, e ele não está fazendo, está espinhando. O Rubens Romanelli, está na mensagem fraterna que o Chico Xavier psicografou, essa frase, mas também está numa poesia do Rubens Romanelli, que morou aqui em Divinópolis muito tempo, e ele escreve diante da vida, um verso, ele diz assim, é natural que diante da vida procures as flores e recuses os espinhos. Reflete, porém, que a sabedoria da vida não consiste tão somente em colher flores, mas, sobretudo, em transformar em flores os espinhos que nos ferem. Isso é amor. Então, amor que sintetiza virtudes não é a ausência de espinhos e de problemas. Amor é a capacidade de transformar aqueles espinhos em flores, ainda que demore tempo. Quando nós lemos o livro Ave Cristo, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, o quinto varro insiste e consegue um tempo para tentar transformar um gigante espinho numa singela flor do campo.
100 anos, 20 lustros, e ele encarna, desencarna e encarna de novo, num trabalho que começou lá atrás, no século III, e que continua até hoje. Mas lá ele teve 100 anos de tempo, e ele ficou encarnado durante 86 anos. Ele não usou os 40 anos depois, os 16 anos à frente, 14 anos à frente, mas ele teve 86 anos de ação concreta, biológica, e as outras 16 como desencarnado. E claro, depois do período, continuou. Qual é que é o tempo que nós vamos esperar que os espinhos que nos ferem transformem em flor? O tempo que for necessário, nós não sabemos, mas a nossa capacidade é mobilizar este foco, essa força sagrada de amor que pulsa, dar vida a essa força sagrada em favor de todos aqueles que estão à nossa volta, os próximos, os próximos, os próximos, os próximos em quaisquer dos lugares que sejam, e quaisquer das dimensões que sejam, os que nos perseguem, os que falam mal de nós. Imaginemos uma outra cena amorosa. Chegamos ao nosso ofício na segunda-feira, no trabalho ou na escola, e um colega, todo solícito, vem e diz assim para nós: você sabe o que o fulano falou de você? Aí nós vamos dizer assim: ignoro. Mas ele falou que você é isso, aquilo, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro. Só coisa ruim. Escutamos aquela expressão, e aí nós agora vamos fazer o seguinte com o nosso irmão interlocutor, o que trouxe a notícia. Precisamos amar o próximo. Recolhemos, dá a mão aqui. Vamos orar por ele. Senhor Jesus, ouvimos apreciações de um nosso irmão a nosso respeito. Nós te rogamos, Senhor, para que este nosso irmão, que tem tanta observação sobre a nossa pessoa, que ele possa continuar cada vez mais ampliando a percepção, com sinceridade diante da vida, para descobrir as verdades, para expressar com bondade. Conduza a palavra dele, Senhor, com bondade. E o mensageiro, Senhor, que trouxe a notícia, pedimos para que o mensageiro que trouxe a notícia seja convidado à prudência, se aquilo que ele vai falar é verdadeiro, se é útil, se é bom, se a notícia que ele está trazendo edifica, se ele está realmente informando ou fofocando, abençoa o Senhor. Sabe o que vai acontecer no final de semana? Vai ser demitido da empresa, ninguém quer ficar do seu lado. Olha que falar assim para o nosso irmão noticiarista, ele vai tirar a mão da gente assim, porque ele sabe que ele fez uma fofoca. Mas o que é que nós fazemos quando alguém traz essa notícia? O quê? Mas aquele? Logo ele? Que é pá, 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 pá. Aí o que o fofoqueiro vai fazer? Ele vai lá com a metralhadora para falar: olha, sabe o que ele falou? A hora que eu falei que você não falou, que você não emprestava? Ele falou isso. Amar não pode ser apenas um plano filosófico. O amar na vida, que é movimentar a sagrada centelha de Deus que está em nós, deve ser a capacidade de absorver o impacto distorcido, negativo, e irradiar onda saudável, luminosa. Deve morrer em nós o petardo do outro e deve ser transmutado esta onda distorcida em afeto. O jardineiro e o horticultor faz isso. Recolhe resíduo de vaca e transforma em adubo para produzir um alface, uma couve, um jiló e um quiabo orgânico, lindo e maravilhoso. Nós precisamos aprender a transformar esterco
ou transformar resíduos dos seres humanos em esterco, em adubo, e neste adubo deixar crescer a árvore do Evangelho, que começou na terra pela figueira. Adão e Eva utilizaram das folhas da figueira para tampar as vergonhas da nudez que eles descobriram neles próprios. Um símbolo. Não é a nudez de estar sem roupa, é a nudez da ignorância, é a nudez do não saber. E a folha da figueira, então, é o saber, é a capacidade intelectiva de saber alguma coisa, de explicar e de ter conhecimento sobre algo. Isto é o primeiro impacto do ser. Adão e Eva eram primários, estavam aprendendo, estavam descobrindo, estavam nus na ignorância e na distorção, porque foram rebeldes ao amor. Havia uma lei: faça isso e não faça isso, ou faça isso, um monte de coisa podia fazer, mas não podia fazer uma única coisa. O que eles fizeram? Fizeram o que não deveria fazer. Comeram o que não podia, estava com diabetes, não podia comer açúcar, comeram açúcar. O Senhor Deus vem fazer a aferição. Chega no paraíso, não encontra Adão, está escondido. Não encontra Eva, está escondido. Não encontra a serpente. Enrodilhou com eles na moita. Depois de 3 chamados, Adão não teve coragem de esconder mais. Falou: vai me achar aqui, igual o Joselito Barbacena. Estou aqui, Senhor. Adão, por que você está escondido? Ah, eu estava com vergonha. Ouvi sua voz, fiquei com vergonha. Mas por que você está com vergonha, Adão? Não, o senhor estava chegando, eu vi que eu estava nu. Eu falei: que isso, Adão? Vem cá todo dia, a gente tem esse tempo todo. Esses bilhões de anos todos nós estamos juntos aqui, você nunca teve essas coisas. Por que isso agora? Onde é que você inventou isso, Adão? Acaso você fez o que eu falei para não fazer, Adão? Aí o que o Adão fez, gente? Sabe, Senhor? Ajeitou a folha da figueira. Essa mulher, essa que o Senhor me deu, eu estava aqui sozinho, tranquilo, o Senhor me deu essa mulher. Ela falou que era bom o negócio, e eu fui lá, eu nem queria, só veio que eu estava aqui esse tempo todo, não fiz nada. E ela falou, eu fui e peguei. Aí o Senhor Deus perguntou para Eva: Eva, por que fizeste isto? Eva, sabe o que foi, Senhor? A serpente, essa serpente que o Senhor pôs no paraíso, essa serpente que o Senhor pôs aqui, foi ela, e ela que falou comigo. E eu fui e comi, coitado de mim, eu nem sabia disso, eu estava na costela do Adão, nem sabia que existia esse negócio. O Senhor Deus nem perguntou para a serpente por que ela fez aquilo. Porque se perguntasse, ela ia falar assim: sabe o que é? Porque eu sei que me fez assim. Ou seja, Adão não foi fraterno com Eva, Eva não foi fraterno com a serpente não foi fraterna com a Eva e nem com Adão. Então eles são um triângulo escaleno, cada um por si. Ninguém assumiu a responsabilidade, jogou para o outro. E muito menos com Deus. Porque não amaram a Deus e não amaram a si e não amaram o próximo. É a primeira expressão nossa, é essa: anti-amor, distorção. Mas à medida que o tempo avança, surge o Noé, e o Noé planta uma vinha e produz a videira. E a videira, que representa um algo além do saber, a videira traz elementos da sabedoria. No livro dos Espíritos, nos prolegômenos, ela é tida como um emblema do trabalho do Criador, onde o espírito e a matéria estão sintetizados ali no bago, que trabalhado sob determinada expressão, transforma no licor, que é a quinta essência, e transforma mais ainda na sutileza do espírito. Porém, a sabedoria pode inebriar, e o Noé passou da conta. O Noé foi além, ele embriagou-se, não conseguiu movimentar a sabedoria. O saber extrapolou, mas foi muito pessoal. Porém, o Noé, antes dele plantar a vinha, a pomba trouxe para ele o ramo da oliveira, mas ele não conheceu a oliveira,
Só o ramo. A oliveira vai surgir muito depois, nomeada no Getsemane, no Evangelho, quando Jesus, preparando para o testemunho na cruz, é aprisionado, está em preces no Jardim das Oliveiras. A oliveira, ela é a expressão da iluminação espiritual, porque da oliva o azeite na lamparina produz luz. Mas ela também é o símbolo da nutrição espiritual, porque do azeite na culinária produz o alimento. Mas ela também é símbolo da saúde espiritual, porque o azeite naquela época era colocado nas feridas, ajudando a cicatrizar as feridas. E, além de tudo, a madeira da oliveira era usada na construção. Ou seja, a oliveira representa o ápice da árvore. Nós estamos dizendo que é preciso deixar germinar em nós a semente do amor de Deus, convertendo em árvore. A árvore do Evangelho, que é trazida da Palestina para o Brasil. E no Brasil, ela permitirá aos brasileiros utilizá-la. E em utilizando dela, fecundar o coletivo humano. O Brasil é o coração do mundo. O brasileiro é uma possibilidade. Não sei se eu vou estar aqui na próxima encarnação. Nós não sabemos, não podemos garantir. Eu não sei há quantas encarnações está aqui, talvez é a primeira. O Brasil tem 500 anos. Quem é de nós que chegou aqui com o Cabral? Qual é de nós que chegou aqui no século XVII? Nós não sabemos. A Joana Angélica pode ter chegado. Mas e nós? Nós não sabemos. Nós estamos aqui agora. E onde é que vai ser a próxima encarnação? Não sei. Pode ser que a Europa nos reclame ainda. Pode ser que a Ásia nos reclame. Pode ser que a África nos reclame. Então nós estamos no Brasil, e o Brasil é o coração do mundo. Então nós brasileiros devemos utilizar da prerrogativa do Brasil, apropriando-nos da árvore do Evangelho e fecundar o coletivo. E o Espírito Fênelon, ele vai dizendo, construindo o seu texto, das virtudes filhas do amor. E ele começa dizendo pela primeira, a caridade. Nós já falamos dela, que esta é a ação prática, que como eu não sei fazer, o Centro Espírita me dá ajuda, propondo-me uma tarefa. Quaisquer das tarefas propostas na atividade espírita, em nome de Jesus, sem espera de nenhuma recompensa, é um ato de caridade. Tanto a atividade material, mas principalmente, tanto quanto e principalmente, a intencionalidade espiritual que me move. A caridade é a primeira filha dileta do amor. Nesse sentido aqui, porque pode ser usado de várias maneiras esse texto, que o Fênelon traz para nós. E aí depois ele vai falar da humildade. A caridade elimina o egoísmo. A primeira chaga da humanidade é o egoísmo. Tudo para mim, e quando muito, para os meus. Isso é o egoísmo. O eu do egoísmo diz assim, primeiro para mim. E o altruísmo diz, primeiro para o outro. Vou fazer o concurso agora e já vou mudar a prece. Senhor Jesus, desejo que todos os outros candidatos sejam aprovados. Eu não. Certa feita, nós estamos agora em Assis, na igreja da Porciúncula. A igreja da Porciúncula, a palavra porciúncula, é uma palavra que diz assim, pequena porção, pequena coisa. A igreja da Porciúncula era uma igreja muito pequenininha. Hoje não, ela continua lá, mas construíram uma grande catedral, onde era a igreja da Porciúncula, chamada agora Santa Maria dos Anjos. E Francisco de Assis
no fundo da igreja, onde tinha uma rama, chorava depressivamente. Estava num quadro triste, profundamente triste, e em choro. Aí apareceu Jesus, Nossa Senhora, um grupo gigantesco de arcanjos e musicistas tocando harpas. E Jesus falou: Francisco, o que você tem, Francisco? O que foi, Francisco? Estou triste, Senhor. E o que você gostaria, Francisco? O que eu posso fazer para você eliminar essa tristeza e voltar à alegria? O que você quer, Francisco? Isso está na obra dos franciscanos. O Espírito Miramês escreveu parte disso, dando uma outra configuração no que nós vamos contar aqui. O Miramês está falando de um ponto de vista e o comentador está falando de outro. Não tem erro. Não tem erro, porque às vezes alguém lê e fala: está errado. Não tem erro. Depende do ponto de vista. Eu estou falando aqui o Tomás de Celano, o Boaventura, os que comentaram sobre Francisco de Assis, escreveram a biografia de Francisco de Assis, encarnados. Então ele disse assim: o que é que eu posso fazer por você, Francisco? O Espelho da Perfeição, um livro escrito pelo Frei Leão. Aí Francisco falou assim: sabe o que é, Senhor? Eu queria colocar todas as pessoas da terra no céu. Eu queria perdoar todo mundo e colocar todo mundo no céu. Jesus olhou para ele e falou assim: é isso? Ele falou: então está feito, pode fazer. Aí Francisco saiu todo alegre, saiu da depressão e antes dele fazer isso, da depressão, ele tinha se lançado naquele matagal. Esse que é o texto que está no Miramês também. Ele tinha se lançado no matagal. E no livro Miramês é porque ele viu a irmã Clara, né? Mas ele tinha se lançado no matagal e feriu todo. Então, além da depressão, ele estava cheio de espinhos, todo machucado, ele estava cheio de dor. Mas nesse momento, ele vestiu a roupa e entrou para a igreja cantando. Aí Jesus chamou, falou: Francisco. Pois não, senhor. Falou: da minha parte, Francisco, está tudo certo. Você pode colocar todo mundo no céu, não tem importância não. Para perdoar todo mundo, é até bom. Mas acontece que na terra, é preciso que você conquiste a liberação da autoridade representativa na terra. Você tem que perguntar à autoridade da terra. Francisco falou: não, tudo bem. Aí o que Francisco fez? Chamou os amigos e de Assis para Roma. Foi procurar o Papa. Quando ele chegou lá, havia desencarnado o Papa e o outro estava assumindo. Então estava na transição entre o Papa que morreu e o Papa que assumia. O Papa que assumia, ele, por orientação lá do processo, acolheu a visita de Francisco. Não era a primeira vez que ele ia, não tinha o Vaticano ainda, né? Que ele ia a Roma conversar com o Papa. E aí o Papa recebe Francisco e pergunta: o que vieste fazer aqui, ô pequenino? E ele diz assim: Sua Santidade, eu vim aqui porque eu queria perdoar todo mundo, mandar todo mundo para o céu. Aí o Papa, impressionado, está lá no texto, né? Impressionado com aquilo, o Papa, sem refletir, falou: está feito, tem a minha bênção. E Francisco saiu com os amigos cantando, alegria. Os cardeais que estavam presentes começaram zum, zum, zum. O Papa escutou e um cardeal falou assim: como é que ele faz isso? Só nós podemos perdoar e o perdão custa caro. Nós vendemos o perdão, não é assim não. Aí agora a igreja acabou. Aí o Papa caiu em si do que tinha feito, mandou chamar Francisco de Assis de novo. Aí vem Francisco. Ele falou: Francisco, eu estou refletindo aqui. Perdão é uma coisa muito séria. Perdão é a igreja quem concede. Se eu te conceder que você sai perdoando todo mundo assim, você vai tirar a prerrogativa da igreja? Não pode. Mas vamos combinar uma coisa. Qual que é o dia da sua igreja? Aí Francisco de Assis falou: a igreja da Porciúncula, o dia dela é o dia 2 de agosto. Aí o Papa falou: então está feito. O dia 2 de agosto
você pode perdoar todo mundo e mandar todo mundo para o céu. Os outros dias é por nossa conta aqui, é da nossa igreja. Tá bem? Francisco aceitou. A tradição diz que no dia 2 de agosto, hoje nós estamos em julho, ó, falta pouca coisa. Pensa bem, a tradição franciscana diz, está no livro de Francisco de Assis, dos comentários sobre Francisco de Assis, da biografia dele, que no dia 2 de agosto, se um coração honesto e sincero pedir perdão, o céu perdoa completamente. Claro que nós sabemos que o perdão não é isentar o erro, vai ter que encarnar para resgatar os problemas, mas está perdoado completamente. E já está no céu, como aquele bom ladrão, o Dimas, que no dia da cruz Jesus falou, você está no paraíso comigo. Tem gente até hoje brigando com Jesus, falou, mas por que ele foi para o paraíso, Senhor? E eu até hoje não fui. Por isso mesmo que ele está brigando, ao invés de ir, está achando ruim porque o outro foi. Ao invés da gente fazer o nosso movimento de ir para o céu, nós estamos brigando porque o Dimas foi para o céu, para o paraíso com Jesus. Eu não sei que paraíso que é, a gente não tem que entrar no mérito, nós temos que olhar para nós, deixa o Dimas lá. O Francisco de Assis fez isso. O Papa Pio VI, em 1960, o Papa Pio VI, ele escreveu uma encíclica, e ele na encíclica ratificou o dia 2 de agosto como o dia do perdão universal via Francisco de Assis. A igreja tem 2 dias de perdão universal, o dia 2 de agosto e o dia 2 de novembro. Era 1º de novembro, depois convencionou-se o dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos. Então morreu, está perdoado, a extrema unção perdoa e manda todo mundo para o céu. Nós entendemos o mecanismo da reencarnação, né, gente? Não estamos discutindo isso. Nós estamos vendo a metáfora do processo, do perdão, do desejar ao outro um bom lugar na vida, uma boa conquista, o do projetar o outro. E nós também, nessa boa questão. Os outros dias a pessoa tem que lutar por ela. Então o dia 2 de novembro é para os mortos, não vale para encarnado, só para desencarnado. E o 2 de agosto é por nossa conta. Se falhar de 2 de agosto, 2 de novembro está chegando rapidinho. Então vamos treinar, porque é o amor. E aí nós estávamos falando da caridade, que ela extingue, o texto aqui, porque hoje não pode falar muito essa palavra, mas o Fênelon falou assim, a caridade irá matar o egoísmo. Não estou podendo matar nada, porque tem um perigo agora de matar, não pode matar. Mas aqui no texto diz, a caridade, o amor vai matar o egoísmo. E é preciso. Aí trabalho da humildade. A humildade, ela vai matar o orgulho, a segunda grande chaga da humanidade, onde o eu do orgulho diz, eu sou o melhor do que todos. Se todos somos filhos de Deus, se todos trazemos a centelha divina animando-nos, quem é melhor que alguém? Isso é coisa do ego, do intelecto, da expressão do eu menor. A essência divina pulsa em todos. Francisco de Assis ia pregar o evangelho, os peixes vinham para escutar-lhe. São Tomás de Celano escreve que certa feita Francisco ia falar numa palestra, e as andorinhas estavam agitadas naquele dia, e piava para lá, piava para cá, queria voar, pulava, e ele começou a falar, aquele incômodo todo, ele parou, e falou assim, irmãs andorinhas, olha para mim, elas tomaram um susto, não admito que faleis enquanto eu estiver falando, silêncio entre vós, eu vou fazer a pregação do evangelho e vocês vão me ouvir. Elas deram o último pio. E Francisco falou, e quando ele começava a falar, ele não parava. Falou. Quando acabou, ele falou assim, amém. Amém? A andorinha voou para todo... Está voando até hoje, eu acho. Então, mas as andorinhas vinham escutar Francisco de Assis. Os peixes. O lobo de Gúbio escutou Francisco. E nós, seres humanos, que temos esse foco sagrado de Deus em nós, precisamos abrir a nossa voz com
tanto amor, para que as criaturas nos ouçam, mas também nós saibamos escutar todas as pessoas. A paciência, um espírito amigo, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele põe o título da página, a paciência, e ele começa o texto assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas eu falei, o que tem a ver paciência com dor, meu Deus do céu? Que a gente fala assim, me dá paciência, Deus. Aí o ônibus não passa, o elevador não chega, aquele compromisso atrasa, e tá. São problemas, são dores. Para quê? Para que eu desenvolva e expresse a paciência. Eu não posso ser paciente com coisa boa, só posso ser paciente com coisa ruim. O devotamento, uma alma dedicar a outra, devotar-se a uma causa, a uma pessoa, a um acontecimento, uma dedicação, isso é amor. A abnegação, abrir mão de si mesmo, de tudo, em favor do outro. A resignação, o Espírito Lázaro diz que a resignação é o consentimento do coração, e a obediência é o consentimento da razão. Então, consentir, permitir a experiência, resignar-se. Resignação não é uma atitude passiva, não é uma virtude passiva. Resignação é uma virtude ativa, onde a alma ativamente mobiliza acolhimento à experiência dolorosa. E o sacrifício, que é o sagrado ofício. São virtudes e tantas outras, filhas do amor, deste foco sagrado que vibra em nós, porque aqui no texto, Fênelon termina o seu texto lembrando João, o evangelista, que quando já velho, não podendo fazer discursos mais, 100 anos de idade, não podia mais fazer o discurso, não tinha mais a eloquência, estava cansado, alquebrado, doente, ele resumia a sua palestra em: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E Francisco de Assis é a reencarnação, uma delas, né? A posteriori, a reencarnação de João, o evangelista, que continuou cantando o amor, vivendo o amor, planificando o amor, encontrando Cristo. Aos 42 anos de idade, no Monte Alverne, ele sobe o monte e chama Frei Leão e diz para Frei Leão: fique aí, eu vou ali, vou orar, aconteça o que acontecer, não saia daí nem olhe. O Frei Leão não era muito obediente, ele ficou lá, mas ele olhou. E em dado momento, era de noite, no mais escuro, uma luz raiou lá no infinito, um fogo sagrado, e o fogo veio na velocidade da luz, e Francisco abriu os braços, e a luz passou por ele, furou Francisco de Assis completamente, altos trovões, relâmpagos, clarões, clarins, vozes, um alarido, e aquela luz passa por Francisco, e fura Francisco, e Francisco agora está ensanguentado, alquebrado, caído ao chão, e Frei Leão fica sem saber o que fazer. Frei Leão fala: eu vou lá ou não vou? Silêncio total, a luz acabou, apagou tudo, e ele olha, Francisco está gemendo de dor, e ele vai, encontra Francisco em frangalhos, recolhe Francisco, envolve-o nos panos, põe no ombro e desce o monte, e o monte é alto, e leva para a igreja da Porciúncula. Ele já não estava mais na igreja da Porciúncula, né, que é Clara de Assis, que vai ficar lá depois. E aí ele vai para o lugar que tem que ir, e Francisco adoece durante 2 anos, e aos 44 anos de idade, ele deixa o corpo para voltar a ser um serafim no reino de Deus plenamente. Era a reintegração de posse do reino que ele tinha deixado para vir aqui à terra. É o amor em ação. Francisco de Assis é o homem amor. No livro
no mundo maior, de André Luiz, Chico Xavier, o espírito calderário diz que Francisco de Assis atingiu o zênite da evolução humana. O nadir é a parte mais baixa, o zênite é a parte mais alta da evolução humana. É o homem-amor ao qual nós tributamos, aspiramos para atingir depois o patamar superior, que é o Cristo Jesus, guia e modelo da humanidade, nosso Senhor. Começando por agora, em singelas expressões de amor, na vivência do dia, da noite, do cotidiano, das experiências, no desejar ao outro, que gostaria que o outro nos fizesse, e amar a Deus, plenamente, absolutamente ao Senhor Deus, acima de qualquer outra coisa, Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Queridos irmãos, muita paz a todos, muito obrigado pela atenção de vocês, Deus abençoe cada um na jornada, que essa 17ª semana seja de bênçãos no coração, preparando para o ano que vem, que é a maioridade, 18ª, e assim sucessivamente. A semana espírita fecunda, e a árvore do Evangelho lança mais sementes no coração de todas as gentes. Paz à Nova Serrana e a toda a região. Deus abençoe. Obrigado, viu, gente?